capítulo 6 de Gênesis, versículo de número 8, capítulo 6, versículo 8. Deixa aí marcado. Deixa aí marcado. Deixou marcado? Agora olhe para cá. Quando você ouve a palavra Noé, olha só, Noé, o que vem à sua mente? De bate pronto. Eu falo Noé, o que você pensa? Arca. Arca. Arca na hora, né? Arca. Uma grande arca. Até hoje pesquisada pelos cientistas. Uns acham que a arca está no Monte Ararat, na Turquia. Outros acham que a arca está lá no norte da África e por aí afora. Mas quando você ouve a palavra Noé, você pensa em arca. Todo mundo é assim. Quando você ouve a palavra Moisés, irmãos, quase que unânime, você pensa em o quê? Mar Vermelho. Moisés tocou no Mar Vermelho e ele se abriu. Não é? Quando você pensa no Jonas, você pensa que uma cidade inteira se converteu. Ou então que ele desobedeceu no começo. Mas é mais ou menos por aí que a gente pensa, meu irmão. É mais ou menos assim. E aqui nesse texto, meu irmão, isso é jogado por terra. Isso é desmerecido, essa arca, Mar Vermelho, Nínive, e poderíamos ficar aqui até amanhã falando sobre os personagens bíblicos. Mas em Noé, aqui em Gênesis 6, nós temos um resumo, e isso vai se repetir lá em Hebreus. Isso aqui vai se repetir, mas é apenas uma temática, só para você ser edificado, só para você ficar mais motivado ainda a andar com Deus. Esse é meu intuito nessa noite. Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor, achou favor, achou graça, achou bondade, achou misericórdia diante do Senhor. Verso 9: eis a história de Noé. Eis a história de Noé, ponto final, começa de novo. Aí você vai ver a história de Noé. Olha só, qual é a história de Noé? Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé, o quê? Noé, o que mais está aí na sua Bíblia? Andava com Deus. Andava com Deus. Essa é a história. Cuidado quando Deus te fizer uma pergunta. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Porque talvez você queira assim: eu quero ganhar Nínive, eu quero abrir o Mar Vermelho. Eu conheci um montão de gente que falava assim: eu vou abrir o Mar Vermelho, eu vou fazer isso e aquilo. Bastou um furacão, uma tempestade para caírem todos. Ah, eu quero uma história assim, eu quero ganhar a cidade, eu quero ganhar o estado. Cuidado com a resposta que você vai dar para Deus. Qual é a história? O que você quer que o Senhor escreva na sua história? No caso de Noé, a história de Noé Noé andava com Deus. É lógico que ele fez uma arca. É óbvio que ele fez uma arca com os filhos dele. É óbvio que ele foi o grande primeiro engenheiro civil. O grande primeiro engenheiro foi Noé. Mas essa não é a história dele. Irmãos, eu não quero ter uma história de que viramos centenas de milhares e milhares de milhares. Eu quero que na história esteja assim: o Clóvis andava com Deus. Não importa o que você me diga, eu quero que ele me diga, eu quero que o Senhor me diga: o Clóvis andava com Deus. Qual é a sua história? O que o Senhor poderia falar de você? Noé andava com Deus. Deus não conhecia Noé por Noé ter construído uma arca, ter colhido madeira. Não, Noé andava com Deus. Amém, irmãos? Aí depois vem o Moisés agora, a mesma coisa. Você vai lá, vai ler o livro de Hebreus, aí ele vai falar assim que pela fé, o Moisés, pela fé, o Noé, pela fé, o Abraão, pela fé, o José, pela fé, irmãos, é uma caminhada. Pela fé, irmão, não é uma visão, é uma caminhada. Porque fé vem pelo ouvir, e o que é ouvir? É obedecer. Não adianta escutar, quem ouve Deus obedece. Então o Moisés, ele não é conhecido, meu irmão, pelo Mar Vermelho, ou porque 40 anos o Senhor mandava pão para eles. Não, pela fé. O Moisés,
pela fé, o Moisés. Qual é a história, meu irmão? Qual é a palavra que você quer ouvir dos lábios do Senhor? Jesus fala isso lá em Mateus, ele fala: benditos, vinde benditos de meu Pai. O que é benditos, meu irmão? Quando ele fala assim, que naquele grande dia, ele vai separar uns para a esquerda e outros para a direita. Os da direita, eles vão dizer assim: bendito de meu Pai. Bem-vindo, benditos de meu Pai. O que é bendito, gente? O que é bendito de Deus? É bem falado por Deus. E o que é o bem falado por Deus? É aquele que anda com Ele. Por isso essa canção me inspira para essa temática. Me inspira: eu irei contigo, Senhor. Não importa se embaixo ou em cima, não importa, gente, se tem tribulação na frente, importa que você ande. Quer abrir mar vermelho? Eu não quero não, não quero não, muito obrigado, fique você com o mar vermelho. Você quer que uma coluna de nuvem fique por cima? Uma de fogo à noite e uma de nuvem no dia? Eu não quero não, eu quero apenas ter a certeza de que Ele está falando: eis o meu servo, porque assim como aconteceu com Isaías, porque o Isaías viu a glória do Senhor, só que depois que ele viu a glória do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor. Presta atenção, às vezes você vê a glória, você vê o poder de Deus, mas não ouve nada, meu Deus do céu, prefere ouvir os falsários, os enganadores. Isaías viu a glória, ele viu querubins, ele viu serafins, ele viu anjos de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu que a glória de Deus enchia toda a terra. Mas depois de ver, ele ouviu. Lá em Isaías capítulo 6 fala assim: depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você está ouvindo ainda? Isso é Isaías 6. Depois dessas coisas, eu ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você percebe que Ele quer andar com você? Você está percebendo que Ele quer andar com você? Você sabia que Deus não vai aonde você não vai? Sabia disso? Ele não vai, essa mania que nós temos: Deus vai lá e faz uma obra, Deus vai lá e faz uma obra. Eu postei esses dias no Instagram uma mensagem, não sei se vocês viram: por que os pecadores, os perdidos não gostam de nós? Alguém viu essa mensagem? De um minutinho, só um minutinho, 59 segundos, você viu? Por que os perdidos não gostam de nós, gente? Porque muitos de nós não têm evangelho, tem sacro, tem coisas sagradas, tem palavras de efeito, tem palavras bem colocadas, tem gestuais, tem motivacionais, tem coisas assim. O desejo de Deus é andar com você, porque Deus não vai aonde você não vai. Quando é que entenderemos isso? Como é? Você quer que Deus converta o seu pai, mas é você que está na frente do seu pai, meu Deus do céu. Você quer que Deus converta a sua mãe, mas é você que está na frente dele. O que é ser um cristão? A palavra cristão quer dizer cristinho. Embora a palavra cristão para você parece aumentativo, o significado dela é diminutivo, é cristinhos. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? No nosso nome. Quando você vai no nome. Jesus falou assim: quando você entrar numa casa, não saia de lá. Se aquela casa receber a paz, você deixa ali a paz. Se aquela casa não receber a paz, leve a paz consigo. Eu não posso obrigar as pessoas a receber a minha paz, por isso eu não as obrigo. Os pecadores, os perdidos gostam de você, porque nós nos tornamos misticistas demais, nós nos tornamos retetés demais, nós nos tornamos muito artificiais. Qual é a história que você tem com Deus? Qual é a história de consumidor? A sua história com Deus é de consumidor? Você quer, só quer. Eis a história de Noé. Noé andava
com Deus. Pouco importa a arca. Essa é a história de Moisés. Moisés andava com Deus. Um dia, Deus falou assim: Moisés, não vou com você. Lá para Êxodo 33, Moisés, não vou com você. Esse povo é sujo demais, esse povo é imundo demais, eu não vou com você. Moisés, o senhor não vai comigo? Não vou com vocês. Moisés, se o senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair. Eu não dou um passo sem o Senhor. Eu não dou um passo sem o Senhor. Um grande puritano que morreu recentemente, agora com quase 90 anos, um puritano morreu agora, o chamado dele não foi assim, uma voz de trombeta. Ele falou assim: a minha chamada não foi assim, que eu ouvi uma voz de trovão, meu servo, vai. Não. A chamada dele foi assim: Senhor, estou indo, vamos comigo. É história linda, fala a verdade. Senhor, estou indo, vamos comigo. Estou indo, Senhor, vamos comigo. Em vez de ficar querendo ouvir trombeta, em vez de querer ouvir trovão, em vez de querer ouvir algo assim miraculoso, Senhor, vamos comigo, eu estou indo, porque o Senhor está chamando você. Não é você que chama o Senhor, é porque Ele te chamou que você o chama. É porque Deus te chamou que você o chama para ir com você. Não me faça sair desse lugar. Eu não vou. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Qual é a sua história? E Jonas, o grande desobediente. Jonas é um exemplo de desobediência, mas que por fim obedeceu. Jonas, a história de Jonas, meu irmão, parte 1, desobediente. Parte 2, obedeceu. Parte 1, desobediente. Parte 2, obedeceu. Importa, não é como você começa, é como você encerra. Se você puder começar bem e acabar bem, ótimo. Mas muitos começam muito bem. Muitos começam muito bem. E nessa minha caminhada, nessa minha estrada, irmãos, eu já vi tantas pessoas boas aparentemente ficar pelo caminho. Eu já vi. Tantos e tantos, meu irmão. Desde quando eu comecei a pastorear em 94, eu comecei a pastorear. Não pregar eu já pregava antes, mas pastorear, comecei em 94, eu já vi tantas águas passarem debaixo dessa ponte, mas tantas águas, muitos começaram bem e terminaram mal. Aí você tenta falar, mas não adianta, porque quando desanda o coração, quando a soberba sobe, já era. Qual é a história que você tem com Deus? Qual é a história que você quer com Deus, meu amado? Será que você quer apenas fazer uma grande arca? Será que você quer apenas passar pelo meio do mar vermelho? Será que você quer apenas pregar para Nínive? A Nínive, gente, tinha mais de 300 mil pessoas, mais de 300 mil pessoas quando Jonas pregou lá, e todo mundo se arrependeu. Já pensou, talvez não tenha um pregador tão avivalista como Jonas, mas essa não é a história dele. A história é que ele foi e pregou, depois de desobedecer. Depois que ele desobedeceu a primeira parte, ele foi e obedeceu. Qual é a história? Como vai acabar a sua história? O Jonas só está na Bíblia porque depois ele obedeceu, senão ele não estaria. Inclusive hoje o Jonas é um livro que os teólogos discutem. Tem teólogos que falam que Jonas é uma mitologia. Tem teólogos, tem pensadores, intelectuais por aí, que acham que Jonas foi uma invenção, é uma parábola. Não acha que Jonas é um personagem histórico. Acha que Jonas, tem muita gente, meu irmão, você não tem ideia, gente. Tem tantos entendidos na Bíblia, pessoas que chegam aqui e pregam para você em aramaico, tem outros que vêm aqui e pregam para você em grego, e se você ouvir meia hora, você fica transviado, você fica camuflado, você fica influenciado. São homens bons, que sabem tudo, mas que não crê nada, meu irmão, minha irmã. Então qual é a história que você quer com Deus? Você quer que Deus escreva o que na sua lápide? Você quer que Deus escreva o que para a sua vida? Eu quero que Ele diga: bendito de meu Pai, você é um bendito. Entrai, vinde bendito de meu Pai,
vinde bem falado pelo meu pai. E o que é bem falado? Ele andou com Deus do começo até o fim, ou do meio até o fim, ou do fim até o finalzão, não sei. Mas qual é a história que você quer com Deus? Qual é a história, meu irmão, minha irmã? Você vai começar bem e acabar bem? Ou você vai acabar mal? Qual é, irmão? Olha, filhos, posso te contar, posso te revelar. Depois de certa idade, tudo parece muito rápido. Depois de certa idade, jovem, tudo parece muito rápido. Cuidado, querido. Você está me entendendo? Depois de certa idade, tudo parece rápido demais. Parece que ontem foi muito rápido. Parece que esses anos anteriores foram muito rápidos. Qual é a história? A história de Noé. E eu encerro agora. A história de Noé. Final do versículo 9. Noé andava com Deus. Que essa seja a sua história. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça agora.